Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios. Pessoal da mídia, eu mandei o esboço aí para o WhatsApp do Gabriel e da Amanda. Eu não encontrei o do Luiz aqui no meu celular, eu mandei para vocês. Provérbios. Provérbios capítulo 16, desculpa, não é 18 agora, é 16. Capítulo 16, versículo 18. O tema dessa palavra que o Senhor me entregou se chama O Orgulho Destrói. Algo que Deus vem falando comigo há uns 2 meses sobre isso. E quando eu estive ministrando aqui no dia de Santa Ceia, no dia 5, né? Que foi a nossa Santa Ceia, nós depois fizemos outra devido ao batismo. Mas no dia 5, o pastor Jonatas me colocou na escala para ministrar. E Deus já havia falado comigo sobre essa palavra. Mas na semana do dia 5, Deus me entregou a palavra que eu ministrei sobre voltar à tenda do encontro. E essa palavra é como se ela fosse uma continuação de voltar à tenda do encontro, porque a tenda do encontro se fala de um lugar onde Deus não está olhando a estrutura, onde Deus não está olhando o que você tem, onde Deus não está vendo como o homem vê. A tenda do encontro é o lugar onde nós entramos para falar diretamente com Deus, para se encontrar com Ele, onde Moisés havia construído aquela tenda só para ter intimidade com Deus, só para falar com Ele. Ele fez algo inusitado, algo que Deus não pediu, mas Ele fez porque Ele entendeu que Deus ele não habitava em lugares, Deus queria Ele. O que importava naquela tenda não era a estrutura da tenda, era Moisés estar dentro dela. E eu ministrei sobre isso no dia 5 e depois Deus ficou ministrando ao meu coração acerca do orgulho. E quanto o orgulho nos impede de retornar à tenda do encontro. Por isso que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu acho importante, antes de nós entrarmos no próximo ano, nós entendermos que o orgulho destrói, como ele destrói. Amém? Para nós evitarmos isso. Pastor Jonatas não está aqui hoje, ele está na IAPSED, foi ministrar a palavra lá. Amém? Por isso que ele não está aqui. Lá o culto começa um pouquinho mais cedo, então eu acredito que ele ainda chega aqui no finalzinho. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim, um versículo bem curto e simples. Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso procede à queda. Amém? Pode se assentar? Aplaudindo ao Senhor. A palavra de Provérbios está nos relatando que antes da queda, vamos ler só mais uma vez. Antes da ruína, sempre vem a soberba e o espírito orgulhoso procede à queda. O que Provérbios está dizendo que sempre antes de uma queda entra um orgulho. Antes da ruína sempre vem uma soberba. Sempre vem algo que quer nos desestabilizar, nos tirar do centro da vontade de Deus. E de acordo com essa palavra eu quero contar uma história para vocês. De uma pessoa, um rei chamado Uzias, que está em 2 Crônicas. Abra aí comigo. Segunda Crônicas, capítulo 26. Versículo 15. Vamos do 15 em diante. O 26 inteiro fala sobre a vida de Uzias, quem ele era. Mas nós vamos a partir do versículo 15. Diz assim: em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor.
homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe caiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso. O Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Aqui está contando a história de Uzias e quem ele era. Uzias era um rei, foi rei aos 16 anos, foi o 10º rei de Judá, aos 16 anos. Ele era um grande guerreiro, filho de rei. Uzias, no grego, quer dizer: Jeová é a minha força. Tamanho aquilo que Uzias representava, o nome dele foi dado de que Deus, Jeová, era a força dele. Ele era um homem muito inteligente. Ele começou a criar máquinas que arremessavam pedras e flechas, que no meio de uma guerra era muito importante. Ele era muito inteligente, reinou, foi o 10º rei, com 16 anos ele começou o seu reinado. A Bíblia diz que tudo que Uzias ia fazendo dava certo. Uzias, ele projetava armas na guerra, ao ponto de que toda a sua fama se engrandeceu, ao ponto que chegou até o Egito. Ouviam falar de quem era Uzias e o que Uzias fazia. Ele experimentou a prosperidade, o seu exército foi poderoso, ele possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate, e foi um dos reis que ficou o maior tempo no poder. Conhecendo a história de Uzias, vendo a história de Uzias, você pode observar que Uzias era alguém que Deus havia escolhido. Porque tudo que Uzias fazia prosperava, o que Uzias fazia dava certo, ao ponto de o Egito ouvir falar de um rei que criou uma arma que arremessava pedras, arremessavam lanças. Ele estava conquistando territórios, edificando cidades. Uzias, um homem temente a Deus. E tudo começa, queridos, através do temor a Deus. Quando se perde o temor a Deus, é que entra a soberba, é que entra a ruína. E assim foi na vida de Uzias. Ele era um homem temente a Deus. Uzias começou a fazer grandes coisas, mas chegou um período da vida dele que ele acreditou que ele pudesse ser como um sacerdote. Mas a posição de Uzias era ser rei. A posição que Deus havia colocado Uzias era ser rei. Deus colocou ele para fazer algo, mas aí ele achou que poderia fazer mais do que isso. Isso acontece na nossa vida. Deus, Ele tem um propósito para mim e para você, e às vezes nós estamos em posições que achamos que podemos fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. Achamos que podemos assumir posições que não é nossa ainda. Achamos que podemos exercer cargos e fazer coisas que não é para nós fazermos. Começou assim na vida de Uzias. A queda dele começou quando ele acreditou que ele pudesse fazer aquilo que ele queria fazer. Ele entrou no templo para queimar incenso, mas não era ele que queimava o incenso, eram os sacerdotes. E quando o sacerdote explicou para ele: Uzias, você não pode fazer isso mesmo, ele sabendo que ele não poderia, a Bíblia diz que ele se indignou. A vida de um orgulhoso é assim: você fala para ele, não é tempo, e aí ele se ensoberbece, ele cria um orgulho, ele se indigna com o que o pastor diz, com o que a liderança diz, porque ele se acha superior.
Ele acha que ele pode fazer coisas além daquilo que foi permitido, além daquilo que foi pedido a ele. Existem duas coisas diferentes. Uma, a tenda do encontro. Moisés fez uma tenda, Deus não pediu para ele fazer, mas a tenda foi criada para que ele estivesse mais perto de Deus. Foi uma tenda assim: Senhor, eu estou montando essa tenda para me encontrar com você, para ter intimidade com você. Outra coisa era Uzias querer entrar e acender incenso no altar onde não era para ele acender. Só os sacerdotes poderiam acender. Ei, queridos, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo na minha e na tua vida. Não queira ultrapassar os processos, não queira atropelar os processos e chegar a lugares antes da hora, antes do tempo, porque isso vai nos conduzir à ruína. É uma palavra que o Senhor está trazendo nessa noite, para que nós venhamos entrar o ano de 2022 entendendo: eu vou fazer aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para ser feito. Pastora, mas eu não estou conseguindo. Não, eu vou conseguir. Eu vou usar aquilo que Deus me entregou nas mãos para usar. Eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco na conta, então eu vou usar o pouco que eu tenho, porque a Bíblia diz que se eu for fiel no pouco, no muito Deus vai me colocar. Nós temos que entender que é conforme aquilo que Deus nos entregou, aquilo que está nas suas mãos, o que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus tem entregado para você. É sabedoria, é para fazer armas, é para ganhar lutas, é para vencer. O que Deus entregou nas suas mãos? Uzias estava fazendo algo que Deus havia entregado nas mãos dele para fazer. Mas quando Uzias ultrapassou o limite, ele pecou. Fez coisas que Deus não mandou fazer. Não ultrapasse os limites. Faça aquilo que Deus te designou para fazer. Não ultrapasse os processos. Existem pessoas que sentam comigo com o pastor Jonatas e falam: pastor, me envia. Eu nasci para ser pastor. Isso queima dentro de mim. E eu não desacredito, porque isso queimava no meu coração, no coração do pastor Jonatas, há anos atrás, no início da minha conversão. Eu falo sobre isso no encontro, quando eu vi aquelas pastoras ministrando. Eu falava: meu Deus, um dia eu quero ministrar assim, um dia, porque aquilo queimava dentro de mim, ardia no meu coração. Mas primeiro nós precisamos passar os processos, fazer conforme as nossas forças, não atropelar os processos. Pessoas que querem viver coisas, achando que estão preparados para viver. Uzias se sentiu superior aos sacerdotes, ao ponto de ele nem perguntar se ele poderia entrar e acender o incenso. Ele disse: eu vou, e foi. E já com o incenso na mão, que ele ia queimar, o sacerdote interrompeu: você não pode fazer isso. Esse não é o seu ofício. Não foi para isso que Deus te chamou. Não, mas eu vou fazer. Por que eu não posso fazer? Se indignou, Uzias se indignou. E a Bíblia diz que quando ele se indignou, dominado pelo orgulho, a fazer algo que ele não podia fazer, a Bíblia diz que imediatamente uma lepra nasceu na testa de Uzias. Todo aquele que se ensoberbece, um dia cai na ruína, não fica muito tempo. E quando cai na ruína, não cai de qualquer forma, vira um leproso. Ninguém quer estar perto de alguém que é orgulhoso. Ninguém quer estar perto de alguém que acha que sabe o que está fazendo e vai sozinho, e vai na força do teu braço, e vai guerreando sozinhos. Ele entrou arrogante no templo e saiu do templo com lepra. Uzias, ele pecou, por isso que ele foi amaldiçoado. A Bíblia diz, no último versículo, Uzias morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais, no cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso. Não, volta 1. Versículo 22. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto nos primeiros... 21. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser um leproso morou numa casa separada, porque ali foi excluído da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele morreu sozinho, separado sozinho em uma casa, deixado de lado, ficou sozinho. A Bíblia diz que depois desse dia que ele pegou lepra, porque naquele tempo os leprosos, eles eram excluídos, eles tinham que ficar longe das pessoas, não, era considerado pessoa imunda, não podia tocar em ninguém, não podia falar com ninguém. Era como aquela mulher do fluxo de sangue, que por sangrar, por ter hemorragia, sofrer com aquela enfermidade, também não podia tocar em ninguém. Eram pessoas que eram consideradas imundo.
Uzias foi considerado imundo, foi deixado de lado, retirado do palácio, retirado do propósito de Deus. Você acredita que esse era o fim que Deus tinha para a vida de Uzias? A Bíblia diz, queridos, e nós falamos muito sobre isso aqui, que os planos que Deus tem para nós são de paz e não de mal. Presta atenção no final do versículo, para nos dar um fim, um futuro e uma esperança. Deus não tinha esses planos para Uzias, mas por causa do orgulho, ele morreu, foi separado, viveu o resto da sua vida separado e morreu sozinho. Simplesmente por causa do orgulho. O orgulho nos cega. O orgulho não nos deixa ver o que está diante de nós. O orgulho não nos deixa ver o propósito de Deus na nossa vida. O orgulho nos faz acreditar que nós podemos fazer coisas que Deus não nos mandou fazer. E vou além, há pessoas que dizem que foi Deus que mandou fazer. Há pessoas que dizem que foi Deus que falou. Lê o livro de Lucas, você vai entender que tudo aquilo que você fala, você vai dar conta a Deus. Existe um juízo, a Bíblia fala sobre um juízo. Tudo aquilo que nós falamos, nós vamos dar conta a Deus. Se você disser que algo foi Deus que disse e não foi Deus, você vai dar conta daquilo que você está falando. E o juízo de Deus vai pesar sobre a tua vida. Nós precisamos entender o que é Deus que está falando e o que é o nosso orgulho, o que é o nosso ego que está dizendo para nós. O que queima no nosso coração do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida é diferente do tempo em que nós vamos viver. Não é porque está queimando hoje que você precisa viver ele hoje. Não é porque está queimando agora que você está queimando, eu preciso casar, que você tem que casar hoje. Não. Não é porque queima você ser um pastor, um apóstolo de nações, que você precisa fazer isso hoje. Não. Existem processos. Uzias não quis passar o processo de ser um sacerdote, porque o chamado dele era ser um rei. Tome cuidado, queridos, com isso. O orgulho, ele nos cega, ele nos tira do centro das decisões. Nós não conseguimos mais ouvir ninguém. Está na nossa frente a solução, está na nossa frente o propósito, está na nossa frente o que Deus tem para nós, mas nós não vivemos por causa do orgulho. O ser humano tem a necessidade de muitas vezes ser aplaudido, quer aplausos o tempo todo, quer elogios. Eu citei aqui no dia 5, quando eu ministrei, na biografia do Billy Graham. Quando você for ler, leia a biografia, só a biografia dele. Ele diz: o maior salário do meu, a pessoa que recebe um salário mais alto do meu ministério é a pessoa que fala para mim aonde eu estou errando. A pessoa que recebe o salário mais alto do meu ministério é a pessoa que diz: Billy, o estágio está cheio, mas não é por causa de você, é por causa de Jesus. É a pessoa que recebia um salário mais alto, era a pessoa que dizia, ensinava ele a não se ensoberbar, a não encher o coração de orgulho, porque o ser humano precisa disso. O ser humano quer aplausos, quer elogios. E foi o que levou Uzias à ruína. Foi ter o coração cheio de orgulho. Foi achar que ele poderia fazer coisas que não era do seu ofício, que não era para ele fazer. Assim como Uzias, existem muitas pessoas em nosso meio, queridos. Quando eu vou para o meu momento de oração, que eu falo com o Senhor, eu tenho um exemplo muito triste, vamos colocar assim, usar essa palavra, na minha casa, de pessoa orgulhosa. Tive um modelo errado de alguém orgulhoso dentro da minha casa, que hoje se encontra sozinho. E todas as vezes que eu vou para o meu quarto de oração, para o meu lugar de oração com Deus, eu digo: Senhor, sabe quando aquele louvor do Naamã? Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Eu falo: Senhor, eu quero mergulhar nos teus rios. Faz na minha vida como o Senhor fez com Naamã, porque há uma raiz de orgulho na minha família. Há uma raiz de iniquidade de alguém que hoje vive sozinho por causa de orgulho. E eu aprendi desse jeito. E há essa raiz, então quebra essa raiz de iniquidade. Pastor Jonatas ministrou aqui já sobre raízes de iniquidades. Cortando o mal pela raiz, a série que ele trouxe. Se você não assistiu, entra lá no YouTube e assista. Foi algo que foi um divisor de água na nossa vida. Muitos discípulos nos procuraram também, falaram que exerceram essa oração. Senhor, quebra toda a raiz de iniquidade. Nós quebramos, havia uma raiz de iniquidade na minha vida. Se há algo que você sabe, queridos, que há orgulho dentro de você, corre para os pés do Senhor. Faz como Naamã, desce as águas.
Vai para a casa do olheiro, fala: Senhor, se for preciso, pode me quebrar e me fazer de novo. Vou contar algo aqui. Durante alguns anos da minha vida, desde a minha conversão, eu vivia uma vida assim, uma oração com Deus, um nível de intimidade com Deus raso. Eu orava e sentia a presença de Deus nos cultos, sentia a presença de Deus no meu quarto de oração. Mas quando eu falava do tratar do Senhor comigo, eu botava uma barreira, sabe? Falava: Senhor, me ensina, mas não deixa doer não. Senhor, me ensina, mas não deixa eu perder ninguém não. Eu gosto tanto dos meus amigos, eu gosto tanto da minha família. Senhor, me ensina, mas não deixa eu chorar não, eu não gosto de chorar. Senhor, me ensina, mas tinha sempre um mais. Um dia, no meu quarto de oração, o Senhor falou comigo: Andressa, eu só não fiz mais ainda por causa da barreira que você coloca entre eu e você. Você não deixa eu fazer. Mas aparentemente Deus estava fazendo, porque Deus havia restaurado os meus sonhos, porque Deus havia trago a minha família para a presença dEle, porque Deus estava me usando, porque eu estava ministrando célula, porque estava ganhando pessoas e parecia que eu estava destino rumo ao propósito de Deus para a minha vida. Não parecia que existia uma barreira entre eu e Deus. E eu falei: Deus, por que existe uma barreira? Olha tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós aprendemos algo no reencontro: a obediência era só isso que eu estava vivendo. Eu obedeci os princípios de Deus. Eu vinha aos cultos, eu adorava a Deus, eu dizimava, eu primiciava, eu honrava. E eu estava colhendo isso, por isso a minha vida estava caminhando bem. Mas Deus queria me levar em lugares mais profundos. Deus queria extrair um azeite novo. Deus queria fazer algo novo. Deus queria usar diferente. Deus queria fazer algo extraordinário. E um dia no meu quarto de oração, Deus falou para mim: arranca essa barreira, porque eu não faço mais por causa da barreira. E nesse dia eu entendi que a barreira era o mais. Deus pode fazer mais, não deixa doer. Deus pode fazer mais, não tira quem eu amo do meu lado. E eu entendi que a barreira que impedia de Deus fazer mais na minha vida era o mais, que eu orava e falava para Ele. Nesse dia eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, pode me tratar sem mais dessa vez. Se for para eu aprender, então pode fazer do seu jeito. Eu não sei se eu vou chorar, se eu vou sofrer. Eu não queria, sabe aquela oração de Jesus: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Eu orei exatamente assim como Jesus orou: Senhor, eu não quero saber as consequências, eu quero saber a tua vontade para a minha vida, o que eu preciso ser tratado. E acredite, depois dessa oração eu vivi os piores dias da minha vida. Os piores. Dias em que eu fui amassada, sabe? Em todos os lados. O dia que eu chorei, o dia que eu fui amassado, o dia que eu perdi pessoas, o dia que eu perdi pessoas da família, o dia que tudo aconteceu depois daquela oração. E eu respirei fundo e fiquei com vontade de dizer: me arrependo daquela oração. Mas eu entendi, há um propósito, porque em cada vez que eu sentia o Senhor me amassando, em cada tratar, em cada lágrima, em cada vez que eu me via sozinha, eu aprendia algo: a depender mais do Senhor, a entender que o nosso propósito aqui na terra, nós temos um propósito de ministério, um propósito do ID, um propósito, um chamado, nós temos, mas o que Deus mais quer nos ensinar, que vai nos levar para a eternidade, é a dependência dEle. E quando nós perdemos essa dependência, quando nós perdemos o temor a Deus, quando nós paramos de agir com sabedoria, perdemos o temor a Deus, o nosso coração se enche de orgulho e nós corremos um grande risco de ter lepra. Pastora, mas nem se ouve mais falar dessa doença hoje em dia, né? É bem raro, eu pelo menos não escuto mais falar. Mas há lepras espirituais que nos levam à ruína. Eu conheço pessoas com orgulho que levou a pessoa à ruína, que levou a uma morte espiritual, que não consegue voltar mais. Não consegue mais estar no caminho do propósito que Deus traçou. Por quê? Por causa do orgulho. Porque o orgulho leva a gente para longe, o orgulho nos cega. O orgulho não te deixa ver a pessoa que Deus tem para você casar, por exemplo. O orgulho não te deixa ver a família linda que Deus tem para você. O orgulho, ele não te deixa ver
o propósito de Deus para a sua vida. O orgulho nos atrapalha. Nós precisamos, queridos, arrancar as barreiras que nós temos colocado diante de Deus. Qual a barreira que você tem colocado entre você e Deus? Qual é a limitação? Deus, você pode fazer até aqui, mas passou daqui, eu não quero mais que o Senhor faça. Qual é o limite que você tem colocado entre você e Deus? Para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. Há planos de Deus para a nossa vida. Há propósitos de Deus para a nossa vida que o Senhor quer cumprir. É o maior prazer. Por que você fala isso, Andressa, com convicção? Porque eu tenho 2 filhas e o meu maior prazer é realizar os desejos delas. Meu maior prazer é realizar os sonhos. E a Bíblia diz que o amor de Deus por nós é comparado ao amor de uma mãe por um filho. Se nós temos prazer em fazer pelos nossos filhos, imagina Deus. Deus tem prazer de fazer por nós. Amém? Quando você percebe que vai vir a queda de uma pessoa, quando o coração se ensoberbece. Provérbios está dizendo, antes da queda vem a soberba. Por isso nós precisamos diagnosticar aonde está a soberba. Tenham pessoas do seu lado, queridos, que vão te dizer a verdade. Talvez você não consiga pagar alguém como o Billy pagava, né, para te dizer. Mas tenha pessoas sinceras do teu lado. Tenham pessoas que te falem a verdade. Tenham pessoas que te digam onde você está errando, mesmo que você não concorde. Tenha pessoas ao teu lado que vai te dizer que você é uma bênção, que Deus está te usando, mas que não é por causa de você, é por causa dEle. Porque o propósito que Ele tem na nossa vida também é por causa dEle. Até a vontade de adorar a Ele vem dEle para nós. Nós somos incapazes de produzir isso dentro de nós. Sabe o dia que você acorda desanimado? Experimenta colocar um louvor, experimenta fazer uma oração. Você vai ver como você vai ser revigorado. Como vai vir um desejo de vir ao culto, um desejo de estar com Deus, um desejo de orar. Por quê? Porque isso vem dEle para a congregação, isso vem dEle para nós. É o Espírito Santo que produz esse anseio. Eu não sei orar, eu não consigo entender a Bíblia, eu tenho preguiça de vir aos cultos. Não, ore a Deus, porque quem produz isso é o Espírito Santo. Você não vai sentir mesmo por vontade própria. É Ele quem vai produzir, é Ele quem vai fazer. Arranque nessa noite todo o orgulho do teu coração. Arranque nessa noite todo o orgulho, todo o achômetro. Eu acho que se eu tivesse ali eu faria melhor do que ele. Eu acho que o pastor está agindo errado. Eu acho que o meu líder está fazendo errado. Arranca isso. O início da soberba é o achômetro. Achar que você é melhor do que alguém. Quando nós vemos abrir a IAP Vila Matilde, que nós iniciamos lá na garagem da André e do Rogério, e estava bom lá, era só de quarta-feira, ponto de pregação, vinham as pessoas, quem é do tempo da garagem sabe do que eu estou falando, fogo e glória, não tinha lugar para sentar, era aquele negócio, mas era só de quarta-feira, ali não era uma igreja. Nós éramos pastores da IAP sede e tínhamos o ponto de pregação na Vila Matilde. E fazíamos célula. E tinha os líderes, né, que tinham célula aqui também. Aí nós fomos para a igrejinha e se iniciou a IAP Vila Matilde mesmo. Se tornou uma igreja. No dia que se tornou uma igreja eu falei, meu Deus. E agora? É diferente quando você é pastor. Por exemplo, nós éramos pastores da sede. E lá tem os apóstolos, então você é pastor, você é um pastor auxiliar, você ajuda. Mas os pastores responsáveis estão ali do seu lado, eles são responsáveis. Aí você começa um ministério onde você é o pastor responsável. Onde acabar o culto, as pessoas vão procurar o pastor para orar, o pastor para se aconselhar. E eu falei, meu Deus, isso vai ser muito difícil. E aí eu liguei para a pastora Jenny e falei, Jê, como foi quando você foi abrir o Elian? Quando começou o Elian, como foi? Que hoje é IAP Itaquera, como que aconteceu? Como que foi? E ela começou a me contar e me falar a experiência dela. E eu falei, eu estou me sentindo, não estou me sentindo pastora de uma igreja. Estou me sentindo tão nova para esse ofício. E ela falou assim para mim, mas eu também me senti assim. Mas que esse coração, Andressa, permaneça sempre. A igreja com 10 pessoas, com 15, com 20, com 1000, o nosso coração permaneça dessa forma. Porque a nossa dependência tem que vir de Deus.
Porque é Deus quem faz na nossa vida. E Ele quer fazer através de nós. Amém? Há uma cultura errada que o brasileiro carrega de que o seu valor é aquilo que você tem. O que você tem é o que te valoriza, né? Se você tem carro, se você tem dinheiro, se você tem fama, isso é o que te valoriza. E é uma cultura do brasileiro, porque eu estive no país do Panamá e você não vê isso lá. Há muita simplicidade entre as pessoas. Você vê as pessoas que têm e as que não têm. E há uma simplicidade nisso. E conversando com outras pessoas que já saíram do país, se entende que isso se vê mais aqui no Brasil. É como se fosse uma cultura brasileira, de que você vale aquilo que você tem. Mas isso é uma mentira. Amém? O Senhor, Ele não vê como nós vemos, como o homem vê. O Senhor, Ele está atento ao coração. Não existe valor. Não existe valor. Uma maior prova disso é a oferta da viúva. Que tinham pessoas ofertando em valores muito mais altos do que ela. E ela com apenas aquelas moedinhas. Moveu o coração de Jesus. Mais do que as pessoas que estavam entregando coisas muito mais valiosas do que ela. Para você entender que o mais valioso não é o seu recurso. Não é o que você tem nas suas mãos. O mais valioso é a intenção do seu coração. E é aí que nós temos que cuidar do nosso coração. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10. No versículo 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que pensa que estar de pé é melhor ter cuidado para não cair. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Mais um início de uma soberba. Aí eu te digo, você, pastor, então como que a gente deve pensar? É melhor estar de pé e olhar para não cair? É melhor quem está firme de pé e crê que está firme de pé tem que cuidar para não cair? É isso que a Bíblia está dizendo? Na dúvida, fique de joelho. É melhor estar de joelho para não cair, porque de joelho é um sinal de prostração, é sinal de rendição, é sinal de humilhação, é sinal de arrependimento, é sinal de que existe alguém maior do que você. Por isso que você está de joelho, porque você está se rendendo a alguém que é maior, a alguém que é melhor. Esteja de joelho, que aí você não vai correr o risco de cair. Deus, Ele está atento ao nosso coração. Qual o motivo, qual a intenção? Eu estou fazendo célula, mas qual o motivo, qual a intenção da célula? Por que eu estou fazendo isso? Tome cuidado com isso. Entre o ano de 2022, meditando nisso, qual a intenção, qual o propósito de eu estar fazendo uma célula? Eu subo no culto para dirigir o culto, para ministrar a oferta, para ministrar a palavra. Qual a intenção? Qual a motivação? Porque é isso que Deus está atento, é o meu e o teu coração. Em todas as áreas da tua vida eu subo para cantar, o ministério de louvor sobe para adorar, sobe para tocar uma canção. Qual a intenção? Qual a motivação? Porque se for porque você sabe tocar, então a intenção e a motivação já está errada. Se for porque você sabe louvar, então a intenção e a motivação está errada. Se for porque você é inteligente e consegue decorar os versículos da Bíblia, por isso que você prega, então está errada a intenção e a motivação. Porque eu venho ao culto
Qual a intenção? Qual a motivação? Eu venho porque eu preciso ficar bem. Eu venho porque eu preciso buscar a Deus. Eu venho porque eu preciso ter intimidade com Deus. Preciso entender o que Deus tem para mim. Intenção e motivação errada. Quando eu quero entender o que Deus tem para mim, a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Deus que está em secreto, o teu Deus que está em oculto, e Ele te recompensará. Quer intimidade com Deus? Não é aqui em cima. Quer saber qual o propósito de Deus para a tua vida? Não é aqui em cima. Aqui em cima é o lugar errado. É o lugar onde vão aplaudir, e quando você descer vão te elogiar, porque a palavra foi boa, ou vão te criticar. Aqui é o lugar errado. Estar em evidência é o lugar errado para querer ter intimidade, porque intimidade se fala de quarto, se fala de cama, se fala de porta fechada, se fala de dois, não de uma multidão. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos saber qual o propósito de Deus para a nossa vida. E tudo isso, queridos, é na intimidade. Nós temos que entender que não podemos ser como Uzias, e há outros exemplos da Bíblia. Não podemos ser como ele, porque o que Deus está vendo é a intenção do coração. Uzias, a Bíblia não diz que ele chegou a acender o incenso. A Bíblia diz que ele entrou e o incenso estava na tua mão, pronto para ser queimado. A Bíblia não diz que ele acendeu o incenso e que ele queimou de pirraça e disse: eu vou queimar. Não. Mas a Bíblia disse que ele se indignou. E quando ele se indignou, a lepra apareceu na sua testa. Quando nós nos indignamos com o propósito de Deus para a nossa vida, ele se indignou que ele era rei, mas não podia acender o incenso. Quando nós nos indignamos, a intenção do nosso coração, a motivação do nosso coração pode nos levar para a ruína. A motivação e a intenção do nosso coração pode desgraçar a nossa vida. Você pode se perguntar: por que eu não estou vivendo o propósito de Deus? Você pode se perguntar: por que eu não estou onde era para eu estar? Qual a intenção do seu coração? Qual a motivação do seu coração? Por que você tem buscado a Deus? Por que você tem orado? Por que você tem adorado? Você consegue prestar atenção nas canções que você tem entoado a Ele? São canções sinceras do teu coração? São canções de algo que você gostaria de viver? Ou são apenas canções porque você decorou a letra? Qual a motivação do seu coração? O Senhor não está atento e nem vendo o nosso exterior, queridos. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com a roupa que eu e você vamos colocar. Deus não está preocupado como nós vamos cantar. Deus não está preocupado como nós tocamos, como nós dançamos. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o carro que você tem ou com a casa que você tem. Pode ser que você esteja clamando a Deus e pedindo isso a Deus. Isso são consequências de uma vida com Deus. Deus acrescenta. Sabe, buscai primeiro o reino dos céus, Salmos 37:5, e a sua justiça, e o mais Ele fará. Mas primeiro tem que buscar o reino, primeiro tem que buscar a justiça. E um versículo antes ainda vai dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. No Salmo 37:5 é isso que fala: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Um versículo antes: deleita o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde está a motivação do seu coração? Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para não cairmos, não perdermos o temor e não cairmos em soberba e não viver a ruína. Eu sei que hoje estava sentada ali, aí o Felipe falou: você vai ministrar, eu vou chorar hoje. Daí eu dei uma risada para ele: acho que hoje você não vai chorar não. Acho que hoje não é o dia que você vai chorar. Porque o Senhor está despertando a igreja. A soberba foi o que procedeu à queda de Satanás. Foi o que tirou ele da posição que Deus tinha para ele. A intenção. Ele não fez nada. Ele só teve a intenção de ser superior a Deus. E a queda dele foi uma vida, o resto da sua vida condenado. Uma eternidade.
A intenção do nosso coração é o que vai nos levar à ruína, que pode nos levar à ruína. Mas eu creio que nessa noite Deus está levantando uma igreja que terá sabedoria, vai saber como agir. Uma igreja que quando sentir que está vindo o orgulho, vai correr aos pés do Senhor, vai chorar, vai pedir perdão a Deus, vai entrar em arrependimento. Nós precisamos disso. Eu não sei se você consegue entender, mas nós vamos entrar um ano de descanso, mas eu não posso acreditar que porque é o ano do descanso eu não vou fazer nada. Eu não posso acreditar que porque é o ano do descanso eu vou deixar o obreiro arrumar a cadeira, porque a obrigação é dele, não é minha. Eu não posso acreditar que porque é o ano do descanso, então eu não vou pregar, pastor, me deixa só recebendo, porque eu não vou fazer nada. Eu não posso acreditar que porque é o ano do descanso, as bênçãos de Deus vão chegar sem que eu faça alguma coisa, sem que eu pelo menos obedeça os princípios de Deus. Não há como você prosperar sem estar debaixo dos princípios, sem viver os mandamentos. Pastora, não estou prosperando. É na área financeira, é na área sentimental, é em qualquer outra área da minha vida, material, profissional. Não está fazendo o que Deus mandou fazer. Não está debaixo de princípio. Não está debaixo dos mandamentos. Não está. Porque a Bíblia é clara, queridos. Quando nós vivemos debaixo dos mandamentos de Deus, quando nós passamos a obedecer, a compreender, nós desfrutamos. Vivemos e desfrutamos. Vivemos e desfrutamos. Quando nós passamos a obedecer a Deus, a entender o propósito de Deus, se não aconteceu ainda, você pode dizer, eu estou na prova, estou aguardando o tempo de Deus. Se não aconteceu ainda, é porque tem alguma coisa errada. Está fazendo alguma coisa que Deus não mandou fazer. Pode ser que haja algum vestígio de orgulho no seu coração. Por isso que não está vivendo ainda. Por isso que não está vivendo ainda. Por isso que está acreditando que é hora de viver quando não é hora de viver ainda. Deus quer nos elevar a outros níveis de maturidade, de entendimento. Deus falou fortemente comigo ao meu coração. A última vez que eu estive ministrando aqui numa segunda de poder, o Senhor falou fortemente ao meu coração que estaria chacoalhando a igreja, estaria chacoalhando os ministérios, estaria nos balançando. Porque quando você assiste televisão, quando você vê uma reportagem, quando você basta você abrir a sua rede social, você vê o quanto o diabo está matando, roubando e destruindo. Eu montei uma agenda anual do ano de 2022, juntei com os pastores, montamos uma agenda da IAP. Nunca tivemos uma agenda. Glória a Deus, agora nós temos uma agenda anual. Você que vai casar e deseja que um dos pastores faça o teu casamento, consulte a nossa agenda, agora tem uma agenda anual. Isso é organização. Mas isso foi algo que Deus me moveu no espírito, por causa de tudo que está acontecendo no mundo. O fato da destruição, de pessoas morrendo sem Jesus. O dia que nós recebemos uma ficha do encontro com Deus, de uma moça, e na semana do encontro, ela veio a falecer, morreu, o diabo levou a vida dela. Nesse dia, eu falei, não, está errado. Está errado porque não é para ser desse jeito, está invertido. Deus vai nos chacoalhar, queridos, porque no ano de 2022, nós vamos estar descansando, confiando em Deus. Mas nós vamos estar fazendo a vontade dEle. O que é a vontade dEle? Nós vamos estar fazendo rede de casais, encontro de jovens. Nós vamos estar fazendo encontro de mulheres, encontro de homens. Nós vamos estar fazendo jump. Se duvidar, nós vamos pro jump todo sábado. Ah, mas tem encontro, está tendo encontro lá e jump aqui. Nós vamos estar alvoroçando o mundo, porque foi para isso que Deus nos chamou. A primeira semana que nós pisamos o pé nesse salão, houve um reboliço nesse bairro. Estou falando agora que nem os pentecostais. Houve um reboliço. Tivemos que bloquear os comentários das redes sociais. Houve um reboliço, porque um povo chegou, um povo que estava fazendo o quê? Alvoroçando. Um povo que estava fazendo barulho. Não tinha cadeira para sentar, maior gritaria, todo mundo suando aqui dentro. Houve um alvoroço. Pastora, mas é porque a gente passou das 10 e aí os vizinhos se incomodaram. Tudo bem, aí nós colocamos o forro. O pastor ofertou o carro dele, agora tem uma Audi no teto. E agora? Agora nós vamos alvoroçar mais.
Agora nós vamos fazer mais. Agora tem que fazer vigília, porque agora pode passar das 10, agora pode virar noite. Agora nós podemos fazer evangelismo. E as pessoas lá fora podem não ouvir o nosso barulho, mas nós podemos pegar elas de fora e trazer para dentro. Agora as pessoas que estavam reclamando, estão nos chamando no Instagram e estão falando: acabaram com o barulho, muito obrigado, um dia eu vou nessa igreja, um dia eu vou conhecer o que está acontecendo lá. Ei, Deus nos chamou para revolucionar, Deus nos chamou para mudar este mundo. Sabe, nós entramos aqui nesse lugar com uma palavra: aonde você plantar a planta dos teus pés é seu, é seu. Deus está nos entregando territórios, Deus está nos entregando as nações. Nós somos filhos, temos direito de herança. Tem uma canção do Ministério Zoe que no final da canção, bem no finalzinho, ela fala assim: eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou rei e sacerdote, eu sou teu. E no final ela fala assim: se eu sou teu filho, então dai-me as nações por herança. Ela começa a gritar: dai-me as nações por herança. Porque a canção está dizendo: quem sou eu? Para que você me queira tanto assim. Ela diz: quem sou eu? Para que você me queira com tanto carinho, Deus, quem sou eu? Ela começa a dizer: quem sou eu? E aí depois ela diz: eu sou teu filho, tua casa favorita, sou teu amigo, sou rei e sacerdote. Ela começa a declarar tudo aquilo que a palavra diz ao meu e ao teu respeito. E no final ela diz: se eu sou isso, então me dá as nações por herança. O que é isso? Aonde eu pisar a planta dos meus pés é meu. Se eu vou para o Equador, eu vou tocar vidas lá. Se eu for para o Panamá, eu vou tocar. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou tocar. Se eu estou aqui hoje, agora no Brasil, então eu vou tocar a minha nação. O Lucas ministrou aqui esses dias. Ele falou: se você está no Brasil, onde você está, né? Faz aonde você estiver. Não espera você chegar nos Estados Unidos, não. Faz aonde você está. Algo que me chamou a atenção quando nós fomos para o Panamá, eu vi que eles são bem patriotas, eles amam o país deles. Tudo tem bandeiras. Pode ver que a gente voltou de lá com pulseirinha, bandeira, com até cachecol que a gente nem usa. Tem do Panamá, com a bandeira escrito Panamá. E aquilo me deixou intrigado. Eu falei: meu Deus, eles só falam do país. Eles ficavam assim no culto, ó: Panamá para Deus, Panamá para Deus. E isso me despertou uma agonia dentro de mim. Eu disse: meu Deus, as pessoas falam mal do Brasil, os brasileiros falam mal do Brasil. E eles estão gritando: Panamá para Deus. E aquilo me chamou a atenção. E eu entrei no Instagram deles, eles começaram a me seguir. E eu voltei a seguir eles e comecei a entrar no Instagram. E está lá o nome deles e a bandeirinha do Panamá do lado. Orgulho do país deles. Crendo. Eu falei para a pastora Elizabeth, a esposa do pastor Augustinho. Eu falei: pastora, vocês amam o Panamá, né? Ela fez: pastor, o Panamá para Deus. Nação que vai adorar a Deus. E aí ela subiu lá em cima, pegou a bandeira do Brasil, entregou na minha mão e disse: pastor Andressa, o Brasil para Deus. Na hora que ela me entregou aquela bandeira, o amor pelo Brasil parece que acendeu uma chama dentro de mim. Eu disse: é verdade, é o Brasil para Deus. Eu peguei aquela bandeira, entrei no meu Instagram, botei lá Andressa Alcântara, a bandeirinha do Brasil. E eu disse: o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Brasil, é a terra do avivamento. É o Brasil para Deus, queridos. E quem Deus vai usar? Quem está disponível. Quem decidiu arrancar toda a soberba, arrancar todo orgulho, arrancar toda a altivez. Quem decidiu dizer que quem reina é o Senhor na minha e na tua vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus mover. Agora, onde eu vou é o Brasil para Deus. Nós vamos para o Equador agora, dia 26 de janeiro. Nós vamos estar no Equador. E eu creio, Equador para Deus. Mas eu vou chegar lá dizendo Equador para Deus e Brasil para Deus. Porque o Brasil também é para Deus. Só que Deus vai nos tratar primeiro. Quando Deus começou a falar comigo, nós temos 3 viagens internacionais marcadas para o ano que vem. 26 de janeiro nós estamos indo para o Equador. Fevereiro nós estamos indo para os Estados Unidos. Em nome de Jesus. E abril nós estamos indo para o Panamá. Provavelmente fim do ano, África ou Israel, não sei, os pastores ainda estão definindo. Mas já temos 3 garantido de que nós vamos sair daqui. Mas não dá para sairmos
Não dá para vivermos o propósito de Deus se ainda houver algum vestígio de orgulho em nós. Se ainda houver algum rastro de soberba em nós. Porque Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Teve vezes já de eu preparar uma palavra e subir no altar para pregar a palavra e dizer: nossa, que palavra poderosa. Os ministros já devem ter passado por isso. Que palavra poderosa, hoje vai ser fogo e glória no culto. Aí você sobe e ministra e não acontece nada. Porque não é por causa de você, é por causa dele. Agora quando você sobe dizendo: Senhor, aquele frio na barriga, meu Deus, me colocaram para pregar hoje. Faz, Senhor, porque eu não consigo sozinho. E aí você sobe, Deus começa a fazer. Aí vai além, você desce do púlpito e fala: uau, o que aconteceu naquele altar, o que aconteceu naquela igreja, o fogo desceu. O que aconteceu? Porque quem faz é Deus. Isso eu não estou falando só de pregar, estou falando em todas as áreas da tua vida. Vai fazer uma célula, você vai no trabalho, tudo. Nós precisamos ter humildade, queridos, e aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Rapidinho, abre sua Bíblia comigo em Provérbios. Não, vamos primeiro para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Versículo 28 e o versículo 29. Diz assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reproduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Olha, apóstolo Paulo falando sobre humildade. Deus escolheu quem é orgulhoso, Deus escolheu quem tem dinheiro, Deus escolheu quem tem carro bom, Deus escolheu o pobre. Não, porque humildade não é sinal de pobreza. Eu falei aqui, não se trata de valor, não é sobre o valor, é sobre o coração. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquela que ninguém quer perto. Também já não está mais falando de beleza. A desprezada, aquela que não é, para reproduzir a nada quem é, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Se você tem um coração humilde, então Deus te escolheu. Se você já foi desprezado, não fique triste, porque Deus vai te usar para reproduzir a nada aqueles que se dizem ser. Porque a matemática de Deus é diferente, sabe? Deus pega o humilde e honra ele. A palavra de Deus diz que os humilhados serão. Então como que você vai ser exaltado se você nunca passou uma humilhação? Essa é a matemática de Deus. Para ser exaltado, você vai precisar passar um perrengue, vai precisar ser humilhado, vai precisar descer na casa do oleiro, vai ter que deixar Deus te quebrar. Mas quando Deus fizer um vaso novo, vai ser derramado um vinho novo, para viver algo novo. Amém? Abra comigo Provérbios 9. Capítulo 10, versículo 10, Provérbios capítulo 10, versículo 9. Gente, falei tudo errado. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Como que você se livra do orgulho? Pedindo ao Senhor, arrancando raízes de iniquidade, entendendo aonde é a tua posição, o que Deus tem para você, compreendendo o tempo, o propósito de Deus na sua vida. Como que eu vivo longe da soberba, tendo temor a Deus, temendo a Deus acima de todas as coisas. Provérbios está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio para se ter sabedoria, para viver uma vida sábia, é o temor a Deus. Amém? A sabedoria é melhor do que a riqueza. A sabedoria é o resultado de temer a Deus. Quando você vê uma pessoa sábia, você vai ver que ela teme a Deus. Como? Eu não vou pecar. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu não vou errar mesmo, às vezes querendo, não vou. Por quê? Porque eu temo a Deus.
Eu não vou fazer coisas que Deus não me mandou fazer. Por quê? Porque eu temo a Deus. Quando você teme a Deus, você age com sabedoria. Se livre dos excessos na sua vida, de tudo aquilo que é excessivo, de tudo aquilo que é demais, que vai te levar a uma soberba e futuramente a uma ruína. Amém? Você não pode temer a Deus por medo de consequências. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Não tenha medo de Deus, tenha temor a Ele. Eu não vou fazer porque eu vou entristecer a Deus. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu sei que se eu pecar eu vou estar entristecendo a Deus, por isso eu não vou fazer. Não é porque eu tenho medo de Deus ou medo das consequências de Deus, é porque eu amo. E quando eu amo, eu temo a Ele. E o temor é um sinal de obediência. Nessa geração nos falta temor. Pessoas que mentem, que roubam, que cometem pecados, que vivem no meio de perversão sexual, que cometem pecados estando na presença de Deus, já perdeu o temor. Quando perde o temor, entra a soberba, e a soberba procede à ruína. E antes da queda vem a soberba. Se você estiver se orgulhando demais, então entenda que logo logo pode vir uma queda. Então há tempo ainda de se arrepender, amém? Há tempo de voltar. Último versículo para terminarmos, Mateus 1, capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, do 18 ao 25, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José era um homem temente a Deus, amém? Porque imagina você tá para casar com alguém virgem, e aí ela diz que está grávida, só que você não dormiu com ela. Nos tempos de hoje, o cara saía fora, sem questionar. Eu vou embora, doida, está grávida de um filho que não é meu, eu nem dormi com ela, ela se dizia virgem, agora está grávida, como que eu vou embora? José teve esse pensamento, ele quis ir embora, mas a Bíblia diz que apareceu um anjo e disse: José, fica, porque isso é para se cumprir as escrituras, que o Jesus nascerá de uma mulher virgem, e você colocará o nome dele de Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. A Bíblia diz que quando ele despertou do sono, ele ficou com Maria e não teve relações com ela até que Jesus nascesse. Ele foi obediente, amém? Teve temor ao Senhor, obedeceu ao Senhor, não agiu como Uzias agiu. Uzias se achou melhor. José poderia dizer: Deus, eu não vou ficar fazendo isso, para que eu vou fazer isso? Vou ficar com uma mulher sem ter relação sexual com ela durante 9 meses, gerando um filho que eu não sou pai. Soberba, ele poderia sim soberbar, mas ele ouviu o anjo, o que Deus havia lhe dito: não fica, porque é um propósito, porque ele é Jesus, e ele ficou. Nós precisamos ter sabedoria para ouvir a voz de Deus, amém? Amém? Nós precisamos ter sabedoria, entenda isso, se livrar da soberba, ter temor ao Senhor e viver em sabedoria, amém? Se livra da soberba. O diabo, ele pode até achar que está acabando com a sua vida, mas o que ele não sabe
é que Deus está usando cada situação da sua vida para abrir portas, para virar chaves e abrir portas, amém? Se você foi chamado por Deus, queridos, então existe um caminho, e é só um caminho. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, que é Jesus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos ajude a fazer as coisas, mas temos a atitude de que queremos que Ele faça por nós. Então nós não queremos só que Ele ajude, nós queremos que Ele faça. Só que Deus vai fazer se nós estivermos fazendo também. Sabe que a Bíblia diz que o ladrão, ele invade, o diabo, ele invade a casa, ele vem, ele entra, ele faz bagunça, mas Jesus não, a Bíblia diz que Ele está na porta, Ele está batendo, deixa eu entrar. Só que se houver orgulho, se houver soberba, Ele não vai conseguir entrar. Se o temor tiver acabado e o coração estiver possuído por uma soberba, Deus não vai conseguir entrar, Jesus não vai entrar, não vai conseguir limpar a casa, não vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Deixa Jesus fazer, amém? Deixa Ele ser o Deus da sua vida. Entre o ano de 2022, se livrando do orgulho, se livrando de toda a soberba, tendo temor a Deus. Eu não vou pecar, porque eu amo a Deus. Não é porque hoje eu tenho um carro, não é porque hoje eu tenho uma casa, não é porque hoje eu consigo comprar uma roupa melhor para me vestir, não é porque hoje eu posso beneficiar meus filhos com algo melhor, que eu vou me sentir melhor do que as pessoas. Não é porque a minha empresa está prosperando e a do meu irmão até que nem tanto, que eu vou me sentir melhor do que as pessoas. Não é porque eu tenho um carro e meu irmão anda a pé que eu vou me sentir melhor do que as pessoas, porque não é sobre as coisas, não é sobre valor, é sobre intenção do coração. Deus vai nos usar, queridos, sem soberba, amém, sem altivez, sem orgulho. Deus vai nos usar. Algumas pessoas podem até falar, podem até te dizer: não, você está cheio de orgulho, porque agora você mudou, a sua vida financeira mudou, a sua vida ministerial mudou, a tua família mudou, vocês estão diferentes. Você pode estar diferente, mas é um diferente melhor, é um diferente com mais humildade, é um diferente servindo mais as pessoas. Sabe que Deus falou comigo esses dias? Eu vejo pessoas indo de servo no encontro, eu vejo pessoas servindo no encontro com um coração tão servo. E eu observo muito, eu sou bem observadora, eu observo bem e observo as pessoas servindo lá no encontro, e é a coisa mais linda. Você vê o servo servindo, quando acaba o encontro, o que nós vemos de pessoas agradecendo os servos, dizendo: meu Deus, que equipe, são anjos, me servindo o tempo todo. Mas quando chega na igreja, não consegue servir na mesma intensidade que no encontro. Então não serve, porque o que conta é a intenção do coração. Se você é bom para servir lá no encontro, porque tem pessoas olhando para você, então você está vivendo um propósito errado. Tem que servir lá igual serve aqui. Tem que servir aqui como serve lá. Se você não consegue, você que já foi de servo, você que não foi, fica de conselho. Então não serve. Não serve para servir. Servir quando se dá em evidência é muito fácil. Pegar água para os encontristas é muito fácil. Eles levantam a mão, você vai pegar. Agora experimenta algum irmão te pedir água. Levanta e pega, filho. Alguém passa mal lá no encontro, rapidinho vem um servo com um pano, ó, derruba a água aí, para você ver se um deles, qual deles vai levantar e pegar um pano. Você vai dizer: o obreiro vai fazer isso, porque a função é dele. Mas a função não é do obreiro, a função é nossa. Nós somos servos do Senhor. Servir uns aos outros, amar uns aos outros. Nós precisamos voltar, queridos, e retornar aos princípios divinos de Deus. Amar a Deus, primeiro mandamento sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. O que você faria por você, você tem que fazer pelos outros.
como se fosse para você. Isso é ter um coração humilde. Se nós não conseguimos fazer isso dentro do templo, mas conseguimos fazer isso no encontro, então há soberba no nosso coração, há orgulho no nosso coração, que precisa ser quebrado. Porque nós precisamos servir na mesma intensidade. Porque são pessoas. Amém? São pessoas. Permita que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Eu vou permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu quero que Deus faça. Mas o querer de Deus vai exigir um pouco mais de nós. A vontade de Deus na nossa vida vai exigir um pouco mais de renúncia de nós a partir de agora. Vai exigir um pouco mais de entrega de nós. Vai exigir mais intimidade, mais tempo com Deus. Pastor, a minha família não serve a Deus ainda, então é porque vai exigir mais de você. Vai exigir mais entrega de você, está exigindo mais renúncia de você. Está exigindo mais humildade de você, mais temor. Se você perdeu o temor, então corre para os braços do Senhor nessa noite. Fale com Ele, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor, sabe? A ministração da tenda do encontro, eu preciso voltar para a tenda do encontro, onde o Senhor não olha a estrutura, onde o Senhor não olha a aparência. Quando eu ganhei o carro dos meus sonhos, eu entrei no carro e eu chorei, porque eu queria aquele carro, eu pedi a Deus aquele carro, eu profetizei aquele carro. Quando eu entrei no apartamento que eu tenho hoje, eu pedi a Deus um dia um apartamento próprio, que não fosse para pagar aluguel. Eu sonhei com um apartamento mais ou menos daquele jeito. E o Senhor realizou, mas quando eu estava dentro de ambos, eles não puderam preencher o que estava dentro do meu coração, a necessidade que havia dentro do meu coração. Quando eu entrei num shopping, eu podia ir numa loja e escolher a roupa que eu quisesse, eu podia pagar o preço que eu quisesse, porque eu tinha um cartão ali, e eu podia comprar, eu podia parcelar. Aquilo não preencheu a necessidade que havia dentro do meu coração. Aquilo não preencheu, não preenche. As coisas não preenchem. O que Deus te entrega materialmente falando não preenche. Estar num culto aqui pregando e 1000 pessoas sentadas aqui não preenche. Estar adorando a Deus e você conseguir cantar uma canção do começo ao fim sem desafinar não preenche. Ser bem sucedido na tua área profissional não preenche. Não preenche. As coisas dessa terra não podem preencher algo que foi feito para ter o céu dentro. Nada dessa terra vai preencher o lugar que é do céu, o lugar que é celestial, o lugar que é de Deus. Nada pode preencher. É por isso que, se nós estamos vivendo o propósito de Deus e Ele nos entrega as coisas, nós temos que descer mais, nós temos que diminuir mais, nós temos que servir mais, nós temos que honrar mais. Ai, Deus está te fazendo famoso, então desce mais. Deus está te prosperando, então desce mais. Ah, Deus está te abençoando, Deus desce mais. Vai para a casa do olheiro, corre, porque senão você corre um grande risco de vida. Vai para os pés de Jesus, diz: Deus, me quebra, porque agora eu tenho um carro. Me quebra, porque agora eu tenho uma casa própria. Me quebra, porque não é isso que me preenche. Não foi para isso que eu nasci. Não foi para ter as coisas da terra, foi para ter as coisas do céu. Entenda que tudo para mim e para a tua vida há uma esperança. Se há alguma área da tua vida que não tem esperança, você está vivendo debaixo de uma mentira. Tudo na nossa vida tem uma esperança. Entregue o seu futuro a Ele. Problemas, querido, todos nós vamos ter na vida, mas viver debaixo de miséria é decisão minha e tua. Viver acreditando que a dor é maior do que o propósito, aí é decisão minha e tua. Acreditar que Deus não te chamou, que o que você está vivendo é isso que Deus tem para você, é viver debaixo de mentira. É viver debaixo de mentira. Se coloque de pé.
Há um propósito de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos descer, queridos. Nós precisamos acabar com todo o orgulho, todo um vestígio de orgulho. Se Deus está fazendo coisas lindas na tua vida, é por causa do propósito, não é porque nós merecemos. É porque nós se submetemos à vontade de Deus, é porque nós entramos debaixo do plano de Deus para a nossa vida, e é por isso que nós estamos vivendo. E mesmo assim, as coisas não preenchem. Você pode sair daqui e tentar viver as coisas lá fora e lutar na força do teu braço, mas não vai preencher. Coisas que só Deus pode. Você pode ter a maior fama. Segue pastores, pastoras famosos que são reconhecidos, que estão em evidência nos dias de hoje. Eles estão descendo todo dia. Se você ouvir as ministrações deles, eles estão descendo. Se você acompanhar o dia a dia deles, eles estão servindo. Porque esse é o propósito. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus fez isso e foi o maior modelo. Feche os teus olhos. Fale com Deus agora. Fale: Senhor, quebra o meu orgulho. Se há algum orgulho em mim, então quebra ele. Você pode acreditar que existem 1000 coisas que você precisa se livrar de pecados e 1000 coisas que você precisa melhorar, mas a principal, a número 1, é o orgulho. Se não se livrar dela, você não consegue se livrar das outras coisas. Se você não quebrar o orgulho, não mergulhar nos rios para se livrar da lepra, você não vai conseguir vencer as outras coisas. Porque tudo começa por causa do orgulho. Tudo começa porque achamos que podemos fazer. Podemos pecar, não tem problema. Somos carne, né? Usamos esse termo, nós somos carne, a carne é fraca. Mas como dizem por aí, o pecado não é vitamina. Se a carne é fraca, então é mais um sinal de que você precisa mais de Deus. A carne ser fraca não é uma desculpa para não vivermos a vontade de Deus. A carne ser fraca é um motivo para buscarmos mais a Ele e nos enchermos mais ainda da presença dEle. Sermos preenchidos por Ele. Há um propósito eterno para mim e para a tua vida. Há um ano de 2022 para desfrutarmos do que Deus tem para nós, para descansar e confiar em Deus. Se a sua família não veio ainda para a presença de Deus, então descansa, confia nele. Comece hoje se livrando do orgulho e inicie o ano descansando e confiando, porque não é você e eu que vamos fazer, é Deus quem vai fazer. Só Ele pode fazer. Fale com Deus agora. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do
Peça isso ao Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero Quero fazer um convite para você nessa noite. Você que veio aqui nessa noite, quer conhecer mais a Jesus, quer abandonar todo o orgulho, quer deixar para lá toda a vida que levou até o dia de hoje para se entregar a Ele, para viver o propósito de Deus. Eu quero te convidar a você vir aqui até a frente. Eu quero orar com você. Você que quer aceitar Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, quer dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero viver a tua história. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos abraçar você. Nós vamos te ajudar a entrar no propósito de Deus, a entrar na rota que Deus traçou para a tua vida. Você que está no seu lugar, esse é o seu momento. É o momento em que você pode pedir a Deus para tirar o orgulho, para: Senhor, se houver algo que traz orgulho para mim, então arranca nessa noite, porque o meu desejo é viver a tua vontade. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui acreditando que o que Deus tem para fazer na sua vida Ele já fez, porque Ele tem muito mais. A Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Viver com Jesus é viver em novidade de vida. Viver com Jesus é viver um propósito eterno, não tem fim, não acaba. Nós vivemos dia após dia algo novo. Deixe Deus mudar as coisas dentro de você. Há um propósito eterno. Há um propósito eterno. Aleluia. Hoje Deus quer fazer algo novo. Não só na vida de quem está vindo aqui à frente, não. Deus quer fazer algo novo em mim. Deus quer fazer algo novo em você. Aproveite essas últimas palavras desse ano de 2021 para nós começarmos o ano de 2022 certo, de uma forma diferente, para não viver as mesmas frustrações que nós vivemos esse ano, para não errar nas mesmas coisas que erramos esse ano. Deus quer fazer algo novo. Algo novo de novo. Porque viver com Ele é assim, é novidade de vida. Te dar o melhor de mim. Eu preciso ser moído, espremido e apertado. Pode orar, líder. Se você eu estou